Olá pessoal, aqui é a professora Juliana novamente. Espero que vocês e a família de vocês estejam bem. Também queria pedir para vocês não desanimarem, sigam fortes e firmes, que logo logo tudo isso vai passar e a gente vai poder estar juntos novamente. Então aqui eu estou apresentando o nosso terceiro vídeo e mais uma vez a intenção é falar um pouquinho do vírus e da Covid-19, mas de uma forma com um olhar mais bioquímico, de forma a estimular vocês a não desanimarem, tá? Então vamos lá. Dando então continuidade aos nossos pontos de discussão, hoje nós iremos falar como proteínas de membrana, especificamente as transmembranas e receptores de membrana, estão relacionados com o coronavírus. Para isso, primeiro vamos dar uma relembrada em como é a estrutura das membranas biológicas. As membranas biológicas, elas são formadas por uma bicamada lipídica, e essa bicamada lipídica possui proteínas incrustadas que estão relacionadas a diferentes funções. Todos esses componentes dessas membranas biológicas, eles têm uma certa liberdade de movimento e por isso a gente chama esse modelo de modelo do mosaico fluido. Especificamente os lipídios de membrana, eles são formados por uma cabeça polar, aqui representada a estrutura química de um tipo de lipídio de membrana, em que a gente consegue observar a presença de grupos polares, grupos carregados, esse grupo fosfato aqui também, que o leva a ser classificado como fosfolipídio. Além disso, esses lipídios de membrana possuem caudas hidrofóbicas, hidrocarbonadas. E essas caudas elas podem ser saturadas ou insaturadas, e isso tem uma relevância porque membranas que são mais fluidas, mas com mais liberdade de movimento, são formadas por lipídios que têm cadeias, caudas hidrofóbicas com ligações duplas, ou seja, insaturadas. E essa fluidez de membrana, ela está relacionada também a diferentes processos biológicos. Por exemplo, separação de membranas quando a célula se divide, a fusão do óvulo com o espermatozoide, a endocitose, a entrada de moléculas na célula ou a saída dessas moléculas no processo de exocitose. E aqui no nosso contexto, isso está relacionado também com infecções virais, pois vírus envelopados, para conseguirem jogar o seu material genético dentro da célula hospedeira, eles precisam fundir essa membrana no envelope com a membrana plasmática dessa célula. E aí a gente vai falar sobre isso mais para frente. Em relação às proteínas de membrana, elas são divididas em dois grupos gerais, aquelas chamadas de proteínas integrais e aquelas chamadas de proteínas periféricas. As proteínas integrais são proteínas que têm uma relação direta com os lipídios da membrana biológica. Tanto podem ser proteínas chamadas de transmembrana, que é o nosso foco aqui, que são proteínas que conseguem atravessar a bicamada lipídica, às vezes com uma única passagem ou com várias passagens por essa bicamada. Existem também as proteínas associadas à membrana, quando elas interagem apenas com uma parte, com uma dessas duas camadas lipídicas, e também aquelas que estão ligadas por meio de lipídios. Então, todas essas fazem parte dos grupos das proteínas integrais. As proteínas periféricas, elas interagem com outras proteínas que fazem parte da camada lipídica, por isso elas são chamadas de periféricas. Especificamente as proteínas transmembrana, como eu disse, elas têm uma região que passa pela bicamada lipídica. Então, a gente pode dividir essas proteínas em três regiões. Uma região que a gente chama de domínio extracelular, uma região que é o domínio intracelular e uma região que a gente chama de domínio transmembrana. E isso aqui vai ser importante porque eu vou falar disso mais para frente também. Então, como eu disse, existem proteínas que passam uma única vez pela bicamada ou várias vezes pela bicamada, e essa passagem se dá por esse domínio transmembrana. E se a gente observar aqui nessa estrutura da glicoforina à esquerda, o domínio, ou os domínios transmembrana das proteínas que passam através das bicamadas lipídicas são formados por resíduos de aminoácidos hidrofóbicos. Então, a gente vê aqui uma fenilalanina, uma glicina, uma valina. Todos esses resíduos de aminoácidos precisam ser majoritariamente apolares porque o interior da bicamada lipídica é formado por aquelas caudas hidrofóbicas que são
apolares desses lipídios de membrana. Então, a gente pode imaginar que essas proteínas estão interagindo aqui por meio de interações hidrofóbicas ou interações de Van der Waals que acontecem entre grupos apolares. Proteínas que são transmembrana, como eu disse, elas podem ser classificadas de acordo com o número de camadas, de regiões que passam através dessa bicamada. Então, por exemplo, o tipo 2 são proteínas transmembrana que passam uma única vez através da bicamada, inclusive com o grupo, com a região N-terminal voltada para fora da membrana. Nessa aqui a gente tem uma proteína transmembrana do tipo 3, em que passa várias vezes através da bicamada e é a mesma proteína, a mesma cadeia polipeptídica que faz esse movimento de vai e volta através da bicamada lipídica. E em relação à função, as proteínas de membrana, elas podem desempenhar diferentes funções, Proteínas de membrana, elas podem desempenhar papel de transporte, permitindo a entrada ou a saída de moléculas através da bicamada lipídica, lembrando que a bicamada lipídica ela é impermeável a moléculas grandes ou carregadas, então esses tipos de moléculas, se precisam entrar ou sair da célula, precisam fazer isso através das proteínas de membrana. Proteínas de membrana também podem ter a função de ancoragem de moléculas que estão do lado de fora e do lado de dentro da célula, Então, proteínas e componentes da matriz extracelular muitas vezes interagem com as membranas através dessas proteínas âncoras. Proteínas de membrana também podem ter funções enzimáticas, ou seja, são enzimas, mas que estão associadas à membrana biológica. E também, proteínas de membrana podem ter a função de receptores. E receptores são, na verdade, moléculas, proteínas, que respondem direta ou indiretamente a sinais extracelulares e produzem uma resposta intracelular. Existem também receptores que já estão dentro da célula, mas a característica básica de receptores é responder a um sinal. E esse sinal pode ser de tipos muito diferentes, um antígeno, uma glicoproteína, fatores de crescimento, hormônios, luz, nutrientes e assim por diante. Então, sinais levam a respostas, para reagir a esses sinais. Mas, se a gente pensar, o que tudo isso que eu falei até agora tem a ver com o SARS-CoV-2 e com a COVID-19? Então, relembrando aquilo que a gente já vem falando nos outros vídeos, Aqui eu tenho a partícula viral, o envelope desse vírus, ele é formado por diferentes proteínas, e aí a gente vai destacar a proteína S e a proteína E, que são proteínas de membrana. Além disso, a interação da proteína S ocorre através de um receptor na membrana da célula do hospedeiro, que também é uma proteína de membrana. Além disso, para o vírus conseguir entrar na célula e realizar a fusão das membranas, ele depende da ação de uma enzima da célula do hospedeiro, que também é uma proteína de membrana. Então, a gente está falando de uma proteína S, que é uma glicoproteína de membrana. A gente está falando de uma proteína E, que é uma proteína canal transmembrana, isso no vírus. E na célula hospedeira, a gente está falando de receptor ACE, que é um receptor transmembrana, e também na membrana da célula hospedeira de uma enzima, que é uma proteína transmembrana. Então, a partir de agora, eu vou falar de cada uma dessas proteínas e relacioná-las todas a esse processo de entrada do vírus na célula, ok? Então, vamos começar pela proteína E do coronavírus. A proteína E é uma proteína transmembrana com função de transporte, porque ela é uma proteína de canal de íons. Então, ela está representada aqui nessa imagem direita por essa bolinha azul. Vamos ver, então, a estrutura tridimensional dessa proteína E.
A proteína E, então, ela é uma proteína transmembrana canal e é uma proteína que tem estrutura quaternária, ou seja, mais de uma cadeia polipeptídica se une para ter a proteína realmente funcional. E, na verdade, aqui na proteína E são 5 cadeias. Então, ela é um pentâmero. 1, 2, 3, 4, 5. E essas 5 cadeias, se a gente olhar numa visão de cima, elas formam esse arranjo em que aqui no meio a gente tem um canal que permite a passagem de íons. Cada uma dessas cadeias, ou seja, cada monômero dessa proteína E, é uma proteína muito simples, na verdade, formada por 3 alfas hélices. E aí, 5 dessas cadeias se unem para formar esse canal de íons, certo? Agora, vamos falar da proteína S, que é uma proteína que a gente já falou bastante, né? Aqui na direita a gente está vendo ela aqui, no envelope viral. A proteína S, ela é uma proteína transmembrana do tipo 5, porque não é a mesma cadeia que passa através da membrana, são mais de uma cadeia, ou seja, a proteína S é uma proteína também com estrutura quaternária, e que a gente já falou, ela é um trímero, né? Então, aqui eu estou mostrando o monômero da proteína S, da proteína spike, e aqui, à esquerda, a gente está vendo a estrutura do trímero. Então, aqui eu tenho a membrana do envelope viral, e aqui a região da proteína S que está em contato com a bicamada lipídica é o domínio transmembrana, que está representado aqui com TMD, e a parte que está voltada para o meio, né, externo do vírus, tem aquela região, aquele domínio que é muito importante, que a gente sempre fala dele, que é o domínio de ligação ao receptor. Então, a proteína S, ela é dividida em 2 partes. Eu quero que vocês não se esqueçam disso, que isso vai ser muito importante daqui para frente. Ela tem a parte S2, que está ligada à membrana do envelope viral, e a parte S1, que é responsável pela interação com o receptor da célula, da membrana celular do hospedeiro, tá? Então, lembre, a proteína S, ela tem 2 regiões, S2 e S1. S2 está ligada à membrana e S1 está relacionado com a interação com o hospedeiro. A gente vai voltar nisso daqui para frente. Agora, vamos passar para a célula do hospedeiro, né? Então, primeiro vamos falar do receptor ACE2, que é uma proteína transmembrana com função de receptor. Antes de falar do ACE2, vamos falar da família a que esse ACE2 faz parte. Então, a ACE2 faz parte de um sistema, de um grupo de proteínas da enzima conversora de angiotensina, que em inglês é ACE, mas em português é ECA. Essa proteína está relacionada com o sistema renina-angiotensina, que vocês vão estudar bastante lá na fisiologia. Então, se a gente olhar aqui na imagem à esquerda, os rins, eles liberam a renina e o fígado libera o angiotensinogênio, que é um precursor. Então, a renina cliva o angiotensinogênio em angiotensina 1, e aí vem a ECA, ou ACE, que é uma proteína de membrana que cliva a angiotensina 1 em angiotensina 2. Isso lá nos vasos sanguíneos. E aí, a angiotensina 2 está relacionada, por exemplo, à hipertrofia vascular, à vasoconstrição sistêmica, aumento da pressão sanguínea, do volume sanguíneo, desculpa, porque provoca sede, e também está relacionado com a aldosterona, e isso tem relação com a retenção de líquidos e retenção de sódio. Pois bem, isso é a ECA, ou ACE. A ACE2 também tem relação com esse sistema, só que a ACE2, que também é uma proteína de membrana, ela cliva a angiotensina 2 em um derivado chamado angiotensina 1,7, e isso tem alguns papéis específicos na célula, né? Relaciona com outro receptor que pode estar bloqueando vasodilatação, vasoproteção, hipotensão, ou mesmo pode ir para degradação. Mas esses receptores que estão nas membranas de várias células, inclusive nas células pulmonares, recentemente se viu também em células neuronais, aqui no nosso contexto ele é
a molécula, né, o receptor que a proteína S reconhece. E se a gente for olhar a estrutura tridimensional da ACE2, mostrada aqui à direita, ela é um dímero, porque ela é formada por duas cadeias proteicas, e aí, como toda proteína de membrana, também exibe, né, um domínio transmembrana, que é o que está ligado aqui na membrana da célula. Então, essa região que está em azul escuro, em verdinho ou azul claro, é a que está aqui interagindo com o domínio de ligação receptor da proteína S do vírus. Agora, a última proteína que a gente vai falar é a proteína de membrana TMPRSS2, que na verdade é uma protease, é uma enzima. Então, ela é uma proteína transmembrana com função enzimática. E essa proteína, ela faz parte de um grupo maior de proteínas que são chamadas de serinoproteases, que são enzimas capazes de clivar outras proteínas, ou seja, clivando aqui na ligação peptídica, que a gente já estudou. Essas serinoproteases, lá no seu sítio ativo, possuem uma tríade catalítica no aspartato, uma histidina e uma serina, e por isso que elas são chamadas de serinoproteases, né? E especificamente as serinoproteases transmembranas, que são as TMPR, SS2, SS1, elas fazem parte, né, de um grupo de diferentes serinoproteases, diferentes proteases que estão ligadas à membrana das células. E aqui a gente tem, né, representado diferentes tipos, mas especificamente estamos falando dessa aqui, ó, TMPRS2, ok? Que tem uma região transmembrana e um domínio extracelular que tem a tríade catalítica que vai clivar outras proteínas. Que outra proteína essa TMPRSS2 vai clivar aqui no contexto da COVID-19? É justamente a proteína spike. Então vamos relembrar aqui, ó. O vírus, né, está aqui representado através da proteína spike, interage com o receptor ACE2, certo? Essa interação, ela aproxima a membrana viral da membrana da célula hospedeira, mas isso não explica como que essas células, essas membranas, elas se fundem para poder o vírus conseguir jogar o seu material genético lá dentro da célula hospedeira. Aí que entra a TMPRSS2. É uma protease, então ela cliva outras proteínas. E justamente ela vai clivar a proteína S viral, a proteína spike, liberando a porção S1, que está interagindo aqui com o receptor, e deixando a porção S2 livre. E a porção S2 da proteína spike, ela é justamente o que a gente chama de um peptídeo de fusão, porque é ele que permite que essas membranas, o envelope do vírus e a membrana da célula hospedeira se interajam. E aí o vírus consegue liberar o seu material genético dentro da célula. Olhando nessa imagem aqui, né, que como se estivesse dando um zoom nesse processo todo, então tá aqui, ó, a porção S1 da proteína spike, que está ligada na membrana do envelope viral, interage com o receptor ACE na membrana da célula hospedeira. Essa interação, né, consegue aproximar o vírus da célula hospedeira. Mas pela ação da TMPRS2, S1 é liberado. E aí olha o que acontece, S2 que estava escondido aqui, agora ela está exposta. E essa exposição permite que ela interaja com a membrana da célula hospedeira, aproxime essas duas membranas, ela faz uma mudança conformacional, ela se dobra, e aí agora, ó, ela juntou membrana viral com membrana da célula hospedeira. E aí essas duas membranas agora vão fusionar. Então, já finalizando, né, a fusão de membranas é essencial para que o vírus consiga jogar o seu material genético dentro da célula. Então, essa fusão depende, primeiro, de um reconhecimento inicial, que a gente viu que se dá pela proteína S, a porção S1 do vírus, e o receptor ACE2 do hospedeiro. Então, o reconhecimento acontece. Depois, com a clivagem pela protease TMPRSS2 do hospedeiro, ocorre a exposição da proteína de fusão, que por acaso é a própria proteína S, mas a sua porção S2.
Depois que isso acontece, as membranas começam a fundir, né, a fusionar, por causa da ação da proteína S2 viral. Agora sim, o material genético do vírus é liberado dentro da célula. Então, nesse vídeo, a gente viu o papel de diferentes proteínas transmembrana, tanto na estrutura quanto na infecção viral. Então, a gente viu, né, a proteína transmembrana, que é a proteína S do coronavírus, responsável pelo reconhecimento e interação com a célula hospedeira. A proteína transmembrana canal, que é a proteína E, responsável pela entrada de íons no vírus. A proteína transmembrana receptora do hospedeiro, que é o ACE2, que é reconhecida pela proteína S, e a proteína transmembrana com função enzimática, que é a protease TMPRSS2, que cliva a proteína S, permitindo a entrada do vírus na célula hospedeira. Nos nossos próximos vídeos, agora a gente vai focar com o vírus já dentro da célula. Então, o que acontece aqui dentro da célula para esse vírus conseguir se multiplicar e depois evadir da célula, tá? Então, a gente vai responder e relembrar um pouquinho sobre os ácidos nucleicos, sobre a replicação e transcrição, e aí, finalmente, a gente vai contextualizar isso em relação à infecção viral, ok? Então, essas foram as referências que eu usei para realizar esse vídeo e espero vocês no próximo.